E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Vamos começar falando hoje um pouquinho sobre eletrização por atrito. Existem 3 processos de eletrização: a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Tá bem? Hoje a gente vai começar falando aqui sobre eletrização por atrito. Beleza, como é que funciona isso? Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui um pedaço de vidro. Então esse aqui é o vidro. E um pedaço de lã, tá bom? Bom, vou começar a friccionar o vidro com a lã. Quando eu começar a friccionar o vidro com a lã, eu vou ter um fluxo de elétrons do vidro para a lã. Tá bom? Um fluxo de elétrons do vidro para a lã. Então, o vidro vai estar perdendo carga negativa e essa carga negativa vai estar entrando na lã. Bem, a gente vai olhar depois, vamos separar, e eu vou observar que o vidro, como perdeu carga negativa, ficou positivo. Ou seja, ele tem uma ausência parcial de carga negativa. Lembra de corpos carregados? Se você não viu essa aula, volta lá e dá uma olhadinha. Enquanto a lã, como recebeu carga negativa, ela agora fica com excesso de carga negativa. Legal. Observe então o seguinte. Vamos supor aqui, ó, carga da lã e a carga do vidro. Eu vou colocar aqui um valor. A carga da lã, vamos supor que ela está com menos 30 microcoulomb. Lembra do micro? O micro é aquele 10 elevado a menos 6. E a carga do vidro é mais 30 microcoulomb. Por que eu coloquei a carga do vidro igual a carga da lã em módulo? Porque se o vidro, por exemplo, perdeu menos 30 coulomb, a lã recebeu esses menos 30. Então ela vai ficar com menos 30, enquanto o vidro com mais 30. A quantidade de carga que um perde é a quantidade de carga que o outro recebe. Por isso a gente começa a falar algumas propriedades. A primeira propriedade: os envolvidos transferem carga entre eles. Então, há transferência de carga entre os envolvidos. Beleza. Propriedade 2. Ficam com sinais contrários. Como assim com sinais contrários? Olha só. Um fica positivo e o outro fica negativo. Uma propriedade 3 é o seguinte. Nessa propriedade 3 a gente vai falar que o módulo da carga fica igual. Então, ficam com o mesmo módulo de carga. Ficam com o mesmo módulo de carga. Já parou para pensar como a gente sabe mesmo módulo da carga? Como é que a gente vai saber se uma ficar positiva e outra ficar negativa? Bom, gente, olha só, existe uma tabela chamada de série triboelétrica. Série triboelétrica. Como é que funciona a série triboelétrica? A série triboelétrica, ela é variável, tá bom? A que eu vou escrever aqui no papel, ela não é igual ao que você vai ver na prova. Cada prova faz uma série triboelétrica, tá bom? Existe uma série padrão, né, no sistema internacional, mas a prova ela coloca materiais variados. Vou escrever aqui uma série de materiais. Vou botar aqui, por exemplo, assim, ó, âmbar, plástico, cabelo. Vou botar cabelo humano. Cabelo humano, PVC, aquele material que faz cano. PVC, vamos colocar outro aí. Cerâmica. Vamos colocar seda, lã e, por exemplo, vamos colocar vidro. Não, vidro eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar o vidro aqui, ó. Vidro, seda, lã. Vamos colocar acrílico. Tá bom?
Então olha a quantidade de materiais. Plástico, âmbar, um monte de material. Poderia ter mais. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se liga nessa retinha que eu vou desenhar para você ver aqui, ó. O material, quanto mais ele estiver para cima, ele vai ficar positivo. Quando ele estiver para baixo, ele vai ficar negativo. Então, peraí. Se eu atritasse cabelo humano com âmbar, quem é que está em cima? O âmbar. Então, o âmbar ficaria positivo. Como eu atritei vidro e lã, o vidro está em cima da lã, então vai ficar positivo. Como a lã está embaixo, ela vai ficar negativa. Então, na prova, eles só te perguntariam quem fica positivo e quem fica negativo se eles te fornecessem uma série triboelétrica, que através dela você faria análise da posição do material na série triboelétrica para determinar se ele fica aí positivo ou negativo, tá bom? Beleza. Como é que ficaria a eletrização por contato? Olha só. A eletrização por contato a gente vai encostar dois corpos. Então vamos supor que eu encosto o corpo A no corpo B. Se o corpo B está positivamente carregado, com uma carga, por exemplo, de mais 30 coulomb. Quando eu tocar eles, vou realizar o contato A e B. Na hora da separação, eu vou separar e vou ver que os dois ficaram positivos. Os dois vão ficar positivos. Se ele fosse negativo, os dois ficariam negativos. Deixa eu aumentar esse B aqui. Pessoal, a carga deles ficaria, por exemplo, 15 coulomb e 15 coulomb. Como assim, professor? A carga se divide igualmente? Sim. Se eles forem iguais, a carga se divide igualmente. Então, propriedades. Eles ficam com o mesmo sinal. Lembra? Diferente do atrito, né? No atrito foi um sinal contrário. Ficou com o mesmo sinal. Propriedade 2. A transferência de carga. A transferência. Opa, esse não é aqui não. A transferência entre os envolvidos. E outra propriedade muito interessante. Vamos lá. Quanto a carga deles, ó, quanto a divisão de carga. Olha só que maneiro. Quanto a divisão de carga. Quanto a divisão de carga. Vai ficar assim, ó. Se eu pegar corpos idênticos, no caso de corpos idênticos vai ficar bem fácil. A gente vai pegar a carga de A e B, a gente vai somar a carga de um mais a carga do outro e dividir por 2. Lembra que a gente fez o exemplo do 30 coulomb, que a gente dividiu 15 coulomb para um e 15 coulomb para o outro? Ficaria assim, né? Agora, se forem corpos diferentes. Corpos diferentes. Gente, entenda uma coisa. Se eu encostasse 3 corpos aqui, A, B e C, eu dividiria por 3, tá? Aí, beleza. Se eu pegasse um corpo pequenininho, A, e um corpo grandão, B, quando eu dividisse isso, eu ia ter que fazer o seguinte, eu ia encostar e dividir a carga do A, olha que maneiro. A nova carga do A
vai ser o raio do A vezes a carga do A mais a carga do B sobre o raio do A mais o raio do B. A carga do B vai ser o raio do B vezes a carga do A mais a carga do B dividido pelo raio do A mais o raio do B. Ou seja, pessoal, a carga sempre é proporcional ao raio, tá vendo? O raio é o cara que está fazendo diferença aqui. Nas duas, a única coisa que muda é o raio, tá vendo? Então, quanto maior for o raio, mais carga vai ficar. Se eu te perguntasse uma questão assim, qual é o cara que vai ficar com mais carga no final, o A ou o B? O B. O B fica com mais carga porque é proporcional ao raio. Quanto maior esse raio daqui, maior a carga acumulada no corpo. Tudo bem? Porque quanto maior o raio, maior a superfície do corpo. A gente vai falar disso na aula de densidade superficial. Pessoal, um abração e até mais.